Pois é, a Venezuela tem um dia de protestos a favor e contra o presidente Nicolás Maduro. A líder da oposição reapareceu e cobrou mais uma vez a divulgação das atas eleitorais. Reportagem de Marcelo Favalli. A maior surpresa da jornada de manifestações foi a participação de Maria Corina Machado, a líder da oposição, que ficou fora da disputa presidencial por conta de uma impugnação que ela contesta, percorreu as ruas de Caracas em cima de um carro de som, ao lado de Edmundo González, quem é apontado como real candidato eleito. Em um rápido pronunciamento, a dupla voltou a pedir a divulgação das atas, que comprovariam o resultado das urnas. A mesma cena de críticos ao chavismo tremulando bandeiras foi vista em Miami e Washington, nos Estados Unidos, e na Colômbia. Atos fora da Venezuela evidenciam a quantidade de cidadãos que deixaram o país por conta de perseguições e a deterioração do Estado. A movimentação dos rivais foi uma resposta ao chamado feito sexta-feira por Nicolás Maduro, depois da cerimônia de diplomação. O presidente, que vai para o terceiro mandato consecutivo, pediu a presença maciça de apoiadores na capital. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou as denúncias de fraude eleitoral como uma armadilha apoiada pelos Estados Unidos para justificar um golpe de Estado e agradeceu ao Brasil, Colômbia e México pelas gestões em busca de um acordo político em seu país. Denuncio que o governo dos Estados Unidos, juntamente com Elon Musk e a internacional fascista de Javier Milei, estão na vanguarda de um processo de desestabilização e de um golpe de Estado, neste momento, contra o povo e contra a democracia venezuelana. Maduro criticou o chefe da diplomacia da Casa Branca, Antony Blinken, por apoiar as acusações de fraude da oposição, após o chanceler americano afirmar na quinta-feira, em um comunicado, que havia evidência esmagadora da vitória do opositor Edmundo González nas eleições presidenciais do último domingo. Maduro e o presidente do parlamento controlado pelo governo, Jorge Rodríguez, desconsideraram a validade das atas publicadas pela oposição em um site. As manifestações resultaram na morte de pelo menos 11 civis, segundo denúncias de organizações de direitos humanos, e mais de 1.000 pessoas foram detidas. Bom, a gente continua falando sobre a Venezuela. O nosso convidado agora é o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência da USP, Alberto Pfeiffer. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por nos atender mais uma vez. Como vai? Muito bem, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, professor, a semana foi muito turbulenta na Venezuela, com a divulgação de informações, mas não das atas eleitorais, apenas pesquisas que mostram a própria oposição na frente. Claro que o Comitê Central lá da Venezuela divulgou a vitória de Nicolás Maduro e agora, nesse sábado, mais protestos da oposição. O senhor acha que a oposição, professor, tem fôlego para continuar nessa cruzada para o reconhecimento da vitória nas urnas, ou o chavismo, vamos dizer assim, que continua dominando o país, dificilmente vai deixar o poder? Não vai deixar o poder. A oposição tem fôlego curto. Não é para sempre que esses manifestantes ficarão nas ruas. Por sorte, ainda não houve uma repressão maior sobre eles, né? Hoje, Maria Corina Machado e Edmundo González puderam circular livremente pelas ruas de Caracas, mas isso é fôlego curto. A situação voltará a uma certa normalidade em algumas semanas, se tratando do fato consumado da eleição de Nicolás Maduro. Terceira eleição consecutiva, que já é uma excepcionalidade nos regimes democráticos. Em geral, nós temos uma reeleição, apenas um turno além do primeiro. E na Venezuela nós temos 3 e talvez mais. Nicolás Maduro perdurará no poder enquanto ele possa manipular esse processo eleitoral. É um rompimento total das regras democráticas e aqui, bem na nossa vizinhança, causando uma instabilidade com a qual o Brasil tem que lidar. Professor, vou chamar o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, o nosso comentarista José Maria Trindade também, para participar dessa nossa conversa. Começo por você, Favalli. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todo mundo, em especial ao professor Pfeiffer.
Professor, o senhor acha que dá para colocar na mesma gaveta a Venezuela e a Rússia, por exemplo, não só pelo perfil totalitarista dos estados, mas o projeto de perpetuação no poder que a gente vê de Vladimir Putin e o chavismo? A gente tem Nicolás Maduro porque o Chaves morreu em 2013 vítima de um câncer, mas principalmente por essa pressão internacional que para os dois países, Venezuela e Rússia, eles dão de ombros e não vai avançar muito, porque ambos os presidentes estão sentados numa confortável cadeira chamada petróleo. A pressão internacional vai até a página 2, até uma crise em que se precise de petróleo. Os Estados Unidos, recentemente, afrouxaram um pouco o discurso, alargaram um pouco as sanções, porque precisavam do petróleo, pela crise na Rússia, depois da Covid-19. Dá para fazer uma comparação direta entre esses dois estados? Nós temos aí dois regimes autoritários, duas ditaduras, com a diferença de que Vladimir Putin é o mandatário de uma potência nuclear, de uma potência militar. Vladimir Putin e a Rússia podem sim causar instabilidade global. A Venezuela não tem esse alcance, mas a Venezuela tem sim a possibilidade de alterar a lógica do mercado energético, do mercado de hidrocarbonetos, petróleo e derivados, gás natural. Detém as maiores reservas do mundo e é um petróleo de altíssima qualidade. Por isso os Estados Unidos necessitam do petróleo venezuelano, para fazer a mistura nas refinarias desse petróleo com petróleos de pior qualidade, mais densos, que obtém no próprio país ou importado de terceiros. A Venezuela é um caso muito sério, porque a Venezuela não é um país pequeno, como Cuba, não é um país desprovido de recursos naturais, como é o caso da Coreia do Norte. A Venezuela está no centro do mundo, está no centro das Américas. É um país de 40 milhões de habitantes, dos quais quase 10 milhões já saíram do país, mas era assim um país dotado de reservas naturais, solo, água, biodiversidade e reservas minerais, além do petróleo, ouro, outros minerais, enfim, é um país importante e muito importante na nossa região. Então nós estamos sim diante da instalação, da solidificação de um regime ditatorial, bem aqui no centro das Américas, trazendo para esta região instabilidade global. Não é só a Rússia que apoia o regime de Nicolás Maduro. A China, o Irã tem na Venezuela o principal parceiro na região, a Turquia também. Então, nós estamos diante de um caso muito sério de desestabilização democrática, desestabilização social e política aqui na vizinhança do Brasil. Professor Alberto Pfeiffer, pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. Professor, eu ouvi alguns deputados dizendo que haverá uma prioridade no debate sobre esse assunto nas comissões de Relações Exteriores da Câmara e Senado, né? Ou seja, há uma preocupação, pedido de informações sobre as relações Brasil-Venezuela e Venezuela-mundo. Há, inclusive, uma indicação de que, a partir de agora, este pode ser um assunto discutido internacionalmente. O senhor vê esta possibilidade de um cerco na Venezuela, um cerco internacional, porque internamente parece que a coisa está regulada pela força, como diz o senhor. De fato, nós temos uma dificuldade muito grande na questão venezuelana, porque ela tem esse alcance global, a situação doméstica vai se manter com a permanência de Nicolás Maduro no poder, mas para o Brasil já se tornou um assunto doméstico, a presença dos refugiados e a base para a criminalidade internacional que a Venezuela se transformou. Narcotráfico, garimpo ilegal, ameaça às terras indígenas, ameaça aos biomas amazônicos, um tema tão caro ao Brasil, que sediará a COP30 ano que vem. O Brasil é o principal país amazônico, né? 8 países compartilham esse bioma, mas o Brasil é o principal deles. É necessário que as nossas autoridades, o Poder Legislativo, dentro das suas capacidades e competências, suscitem esse tema. Mas, mais que isso, é preciso que o Brasil assuma a posição condizente com o regime democrático que é, ou que pretende ser, ou que, de fato, se constitui na aspiração e no desejo da maioria da população brasileira. O brasileiro não quer um regime ditatorial na sua vizinhança, não quer um regime autoritário, trazendo a instabilidade para as nossas fronteiras e para a nossa população. O Brasil quer um regime democrático. Se Nicolás Maduro é um candidato viável, que participe de eleições limpas e claras. Não foi o caso. Houve total deturpação do processo democrático. Agora, o alcance que a comunidade internacional pode ter
fica constrangido pelo fato de que não há uma posição uníssona. Como mencionei, há países que reconheceram a eleição de Nicolás Maduro, que apoiam o regime venezuelano, que têm interesses diretos com propriedade de ativos ligados à exploração do petróleo, como é o caso da China. Então, hoje já temos uma situação, de fato, em que um país importante da região passa a ser o pivô de uma disputa global em que democracias e regimes autoritários competem pelo estabelecimento de ordenamentos ou de ordens regionais com impacto global. Bom, professor, sobre a viagem do presidente Lula ao Chile, o senhor acha que pode haver algum tipo de constrangimento, saia justa na reunião dele com o presidente do Chile, quando o assunto Venezuela possivelmente vai ser discutido e talvez até mais do que os assuntos bilaterais? Olha, é uma visita programada anteriormente, ênfase na pauta bilateral. Brasil e Chile têm uma longa tradição de relações cordiais, de relações de mútuo entendimento. Vamos lembrar que o Chile hoje tem um presidente, o presidente Boric, que é o presidente mais de tendência de centro-esquerda, mas que é um presidente que teve uma dificuldade muito grande no início do seu mandato, porque veio com uma proposta de uma constituinte em que perdeu fragorosamente. Ele foi amassado pela vontade popular que elegeu uma Assembleia Constituinte majoritariamente de direita. Então, Boric, desde então, virou um presidente muito mais pragmático e levado por uma pauta de entendimento nacional, não pela sua pauta anterior, que era uma pauta de transformação das instituições para lhes dar um tom mais progressista, enfim, de outra natureza. O tema da Venezuela surgirá entre os dois. Boric condenou o processo eleitoral venezuelano, mas não terá grande impacto, não. Não afetará nem a situação na Venezuela, nem as tratativas dos países pró ou contra o regime de Maduro. O Brasil tomou uma posição lamentável, que é a posição de não tomar posição, e que leva o Brasil a uma situação de menor impacto e menor influência na ordem regional. Outros países assumiram posições mais firmes, como é o caso da Argentina, como é o caso do Uruguai, e certamente sairão beneficiados do ponto de vista dos valores e dos princípios nesta trajetória de confrontação da reeleição de Nicolás Maduro, da reeleição espúria de Nicolás Maduro. Favale? Bom, professor, o Brasil está numa posição estratégica no eixo global. O senhor mencionou em 2025 a gente tem a Conferência do Clima, por enquanto agendada no Pará, mas ainda em 2024, em novembro, o Brasil vai sediar o G20. Está na presidência do G20, as 20 maiores economias industrializadas do mundo. Quer dizer, neste encontro, claro, haverá outros temas, mas muito provavelmente a questão da Venezuela passa a vir à tona também. O Brasil fica numa posição desconfortável, estar, coincidentemente, numa posição muito privilegiada, presidindo o G20 e tendo tomado aí uma posição diante da Venezuela que passa a ser agora cada vez mais dissonante do resto das Américas. Sim, o Brasil perde capital político quando desperdiça a oportunidade de liderar o G20, que tem um alcance limitado. O G20 reúne as 20 maiores economias do planeta, ele começa com entendimento entre autoridades financeiras e se transforma num mecanismo de entendimento dessas 20 principais economias para o desenvolvimento de pautas de alcance global. O mandato é de 1 ano, então é um mandato muito limitado, muito curto, mas o Brasil, até em função da sua preeminência ambiental, que se transformou num tema prioritário para o mundo, com a questão da mudança do clima, da necessidade de descarbonização, agora com essa pressão da temática venezuelana, ao Brasil caberia um lugar de voz e de propositura muito mais aquilatado. Mas o Brasil, até agora, não soube aproveitar a oportunidade do G20, vem fazendo uma série de reuniões preparatórias, mas sem algum grande impacto. E certamente outro aspecto importante é que em novembro, quando ocorrerá a cúpula do G20, estarão aqui serão convidados os chefes de Estado e de governo
dessas principais economias, a maioria deve vir, mas provavelmente alguns não virão, mas haverá eleições nos Estados Unidos. Então, certamente a atenção internacional estará voltada para a eleição americana, né, em novembro agora deste ano, e o Brasil desperdiçará a oportunidade do G20, a não ser que, a partir de agora, assumisse posições mais firmes, o que não parece ser o caso nessa questão venezuelana. Mais uma, Zé Maria. Sim, olha, professor, eu gosto muito de fazer aquela questão machadiana de mudou o Natal ou mudei eu? Eu estou com a impressão de que esta reeleição do Maduro provocou uma reação muito maior, interna e da comunidade internacional. É impressão minha ou é uma realidade, professor? Causou, claro, uma grande reação, porque é um assinte, né? É uma grande falcatrua. É um teatro no qual Nicolás Maduro... Vamos lembrar que há uma dilapidação das instituições públicas estatais na Venezuela que já vem de décadas, podemos dizer assim, né? Mas tivemos os acordos de Barbados ano passado, em que o regime se comprometeu a estabelecer um mínimo ambiente para que houvesse uma competitividade eleitoral razoável, em troca do levantamento de sanções, da possibilidade de retomar as exportações de petróleo. Enfim, a comunidade internacional tentou realizar uma aproximação, uma distensão com o regime de Nicolás Maduro, mas percebeu que a malícia e o engano eram o que prevaleciam, né? Então não houve o respeito ao encaminhamento das candidaturas de oposição, não houve liberdade para os partidos políticos se organizarem, houve prisão de competidores, né, de prováveis candidatos, houve a vedação de vários candidatos, como o caso de Maria Corina Machado. Não há liberdade de imprensa, não há liberdade de expressão. As pessoas hoje na rua têm medo de portarem celular, porque os policiais podem tomar os celulares e verificarem lá a participação em redes sociais das pessoas e levarem-nos presos, né, se forem oposicionistas. Enfim, então é um assinte à democracia, mas mais que tudo, se isso fosse num país sem grande projeção internacional, numa região do mundo mais distante do epicentro, por assim dizer, talvez fosse tolerado, ou talvez fosse subestimada a reeleição de um ditador, né? Ou a reeleição espúria de um regime autoritário. Mas é na Venezuela, é na zona de influência dos Estados Unidos, é no coração das Américas. Um país que cada vez mais se transforma em parceiro de regimes autoritários, Rússia, China, Irã, trazendo para a nossa região a base da instabilidade. Vamos lembrar que o Irã é fomentador de militância bastante desestabilizadora, o Hamas, por exemplo, né? Então, isso está presente aqui na nossa vizinhança. E se transformou, sim, em um regime corrupto, há grandes evidências de corrupção desenfreada, e se transformou num paraíso, numa base de operação da criminalidade organizada internacional. O tráfico de entorpecentes, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, ele está descambado na Venezuela sem a necessária ação interna para controlá-lo. O que pode até ensejar, nesse sentido da afronta à segurança interna dos países vizinhos ou de outros, ações de restauração dessa segurança, né? Esperamos que não. Vamos lembrar que há uns 4 ou 5 anos, ainda no governo de Donald Trump, houve cenários de possibilidade de confrontação militar com a Venezuela, né? Esperamos que isso não chegue a esse ponto agora. Mas a questão de Guiana Essequibo, por exemplo, voltará à tona em breve. Nicolás Maduro certamente retomará essa temática para distrair a atenção das pessoas, da população, quanto ao processo eleitoral e para colocar o tensionamento no plano externo. Então, esperem qualquer tipo de pirotecnia de Nicolás Maduro com impactos para a paz social brasileira, dada a presença de refugiados aqui e dada o aumento da instabilidade nas nossas fronteiras e na nossa vizinhança. Ô, professor Pfeiffer, fazendo uma leitura inversa, vamos dizer assim, o que interessa às instituições da Venezuela para manter Nicolás Maduro no poder? Porque ele só se mantém no poder porque ele tem o apoio das Forças Armadas, da própria estrutura eleitoral, que o referenda como vencedor nas urnas. O que interessa? O interesse é pecuniário, é o interesse de dinheiro, de ter acesso a bens, de ter acesso a poder. É dinheiro e poder, basicamente é isso.
O regime é uma grande ocupação do Estado venezuelano, das instituições venezuelanas, para desviar dinheiro, para desviar recursos, para se locupletarem, se manterem no poder. Vamos lembrar que Nicolás Maduro e várias autoridades estão em lista de procurados internacionais do governo americano, e é tão simples quanto isso: corrupção desenfreada, poder e estabelecimento de um ambiente de... É uma cleptocracia, quase que, vamos dizer, uma narcocracia que se transformou a Venezuela, um risco que vários países da região têm padecido. Vamos lembrar o que aconteceu recentemente no Equador, vamos lembrar alguns outros países da região em que essas estruturas ligadas à ilegalidade, né, ao ilícito, acabam tomando conta das instituições públicas, da sociedade, em detrimento do interesse nacional, do interesse da população em geral. Marcelo Favalli. Professor, a gente está olhando bastante para o caso, vendo a Venezuela de fora para dentro. Queria trazer a questão de dentro para fora. O Thiago Berraich falou aí das vantagens que são apresentadas para os líderes das autarquias, né, os chefes dos gabinetes, e o senhor respondeu muito bem que isso dá vantagem, né? Se a gente levar em consideração que 70% da população hoje, de acordo com leituras internacionais, está na linha da pobreza, esses 30% que estão ali numa classe média alta, numa classe A, recebem muitos recursos do Estado porque são funcionários de alto escalão ou militares de alta patente no Estado. Queria trazer uns números, porque recentemente eu fui pesquisar a respeito disso. Os Estados Unidos têm pouco mais de 600 generais. O Brasil, em cerca de 300 generais. A Venezuela, por um território menor, uma população muito menor, obviamente tem um efetivo das Forças Armadas muito menor do que Brasil e Estados Unidos, obviamente. E tem 2.000 generais para um exército muito, muito menor do que esses outros dois países que eu citei. Claramente, tendo esses militares de alta patente, de estrelas aqui nos ombros, garante uma permanência do Maduro no poder, porque o blinda de um suposto levante da população contra o governo, como já aconteceu no governo de Hugo Chávez, e quando Hugo Chávez era tenente na década de 90, ele dá esse golpe. Então o chavismo também se armou ali de militares e funcionários públicos de altos cargos para se blindar no poder. Agora, olhando a médio e longo prazo, qual que é o risco disso? A gente tem uma tendência de aumento da pobreza, aumento da miséria, a gente vai ter aí uma elite burocrática que vai acabar sufocando o resto da população que ainda não está na linha da pobreza? Exatamente, houve um grande empobrecimento. Vamos lembrar que a Venezuela foi um dos países mais ricos do mundo, uma das 10 ou 5 maiores rendas per capita nos anos 70, nos anos 80. Era o país com o maior consumo per capita do mundo de uísque escocês, né? Que é um bem de luxúria, um bem de opulência. E hoje a Venezuela é um país que padece de fome crônica, fome endêmica. Aliás, o Brasil, que é o atual governo, que é um campeão mundial contra a fome, poderia também tomar essa bandeira e apontar o dedo para a Venezuela, porque os venezuelanos passam fome. Eles chegam ao Brasil, os refugiados, famélicos, desnutridos, necessitando de cuidados básicos, elementares. Enfim, o que acontece na Venezuela é exatamente o que aconteceu em Cuba, o que acontece nesse tipo de regime ditatorial, autocrático, em que uma casta, uma elite, acólitos do presidente, beneficiados pelo acesso a favores, pela corrupção. Vamos ser claros, é corrupção desenfreada, é associação com a criminalidade internacional. Não é brincadeira o que está acontecendo aqui. É um país ao lado da nossa fronteira, é um país com o qual nós dividimos, salvo engano, 1.400 quilômetros de fronteira contígua, e se tornou o paraíso da criminalidade internacional. Então, não é algo irrelevante para o Brasil. E sim, a tendência é cada vez mais o endurecimento do regime, a cooptação pela distribuição de benesses, pela distribuição de patentes, de cargos, de uma pequena claque que fica em torno e defende, quase uma guarda pretoriana, a ditadura, né, o regime central, e sufoca a população em geral. Esses generais todos comandam tropas ou têm capacidade de dar ordens aos mecanismos de segurança. Vamos lembrar que não é só Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, tem também a Guarda Nacional Bolivariana, há mecanismos paramilitares também que
realizam patrulhas urbanas, enfim, é um país tomado pela força, é um país tomado pela opressão à sua população e que tende a aumentar o grau desta periculosidade para a sua população, e vou insistir nisso, e também para os países vizinhos, e notadamente para o Brasil. O Brasil não pode se calar e não pode lavar as mãos perante este aviltamento do processo democrático, o sufocamento da população venezuelana, porque as consequências estão a acontecer neste momento no próprio Brasil. E os refugiados são a menor expressão disso. A grande expressão é a criminalidade internacional e a presença de potências autoritárias extra-zona na nossa fronteira. Repito de novo, Rússia, China e Irã, principalmente. Professor Alberto Pfeiffer, de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza, por todas as explicações sobre a situação na Venezuela. Grande abraço, bom fim de semana, professor. Muito obrigado pela oportunidade, bom fim de semana a todos. Obrigado.